Acho que todo mundo conhece o conceito de macho alfa e macho beta, né? Muito divulgado por vendedores de curso de desenvolvimento pessoal, técnicas de sedução, e que ensinam uma suposta hierarquia sexual e como você deve se colocar lá com as fêmeas hipergâmicas, né? Você tem um modelo unidimensional de fêmea, de mulher, e um modelo mais complexo para tratar de masculinidade. Como está se tratando de cursos vendendo para outros homens, né? Aí não é nem tão interessante ensinar que as mulheres também podem ser tão diversas quanto supostamente são os homens. Mas enfim, não vamos entrar nessa discussão. Vocês sabem o que é. E eu vendo a complexidade e a pertinência desse tema, não que eu tenha visto um outro canal fazer sobre esse tema e tô aqui tentando navegar no hype, nada disso, apenas originalidade, eu resolvi falar um pouco com vocês sobre este assunto. Só que no caso eu resolvi trazer uma incrementação, ou talvez falar de um outro lado que não seja tão conhecido. Porque veja, essa questão toda de macho, alfa e beta, caso você não saiba, vem de um estudo antropológico, um estudo feito de observação de lobos, que supostamente na cadeia de comunicação entre eles haveria uma relação de dominância do macho alfa, que lidera o bando, e os betas, que ficariam ali na sombra tentando pegar o lugar dele, e que o alfa, ele pega todas as fêmeas, né, e o beta, o beta é o submisso, né, é o cara que tá sempre inseguro, e o alfa é o mais assertivo, é o cara sem compromissos, é o cara que tá no topo de uma cadeia. Esse mesmo estudo já foi desmistificado pelo próprio autor, então a base dele não existe base científica no comportamento dos lobos sobre alfas e betas, então não existe lobo alfa, isso é mentira, tá? Não há uma sustentação científica desse tipo de observação, porém os termos ficaram. Isso é bem interessante porque quando eu estava na faculdade, quando a gente estudava uma sociedade, tentava entender como é que ela funcionava, foi me introduzido o conceito de tipo ideal de um sociólogo chamado Max Weber. Tá? Então o tipo ideal do Weber funciona do seguinte modo: você monta um modelo de compreensão da realidade, fala as coisas são mais ou menos assim, as pessoas têm esses papéis, né, têm essas funções, e esse modelo ele não precisa ser perfeito. O fundamental é que ele te ajude a compreender a realidade. E esse modelo é tão pertinente até aparecer um outro modelo que seja melhor para a compreensão. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: talvez esse conceito de alfa e beta ele não seja muito bem sustentado pela ciência, mas ele ajuda a gente a entender, tá? É como se fosse uma muleta de explicação. Enquanto não surgiu um outro modo de explicar e de dividir as pessoas, ele é pertinente. Então, por exemplo, se você está lá num curso de desenvolvimento pessoal e de técnicas de sedução, talvez seja interessante utilizar esse modelo de alfa e beta, mas só para isso. Se você quer entender como são as pessoas, quer ser amigo de alguém, ficar olhando para ela como se ela fosse alfa ou beta não te ajuda em nada. O modelo ele tem a ver com o contexto que ele é utilizado, entendeu? Não é que as pessoas são alfa e beta, é que no contexto das relações sexuais, talvez, né, esses caras que vendem curso vão achar que tem alfas e betas. Mas eu não tô aqui para falar sobre esses caras. Eu vou falar agora sobre o que acontece quando meninas adolescentes e jovens adultos pegam esse conceito de alfa e beta e levam para um outro ambiente, do ambiente da literatura, o ambiente das fanfics. Há que se argumentar que também esses cursos de desenvolvimento sexual, etc., também sejam uma espécie de fanfic, mas eu não vou entrar nessa polêmica, né? Então, é assim, é como se os homens, os adolescentes, quando descobrissem o conceito de alfa e beta, brincassem de jogos de sedução e de cursos de pegar mulher, enquanto as meninas, quando descobrem o conceito de alfa e beta, resolvem escrever fanfics. Eu sei, parece um pouco estranho. Se você não conhece o ambiente das fanfics, é um pouco alienígena, mas se você já leu alguma, você já deve estar sabendo onde eu quero chegar. Por volta dos anos 2010, ficou muito famoso um termo cunhado chamado de Omegaverso. A primeira vez que eu vi isso, eu pensei, pô, é coisa de Ben 10? Não, calma aí. O Omegaverso é o seguinte: um monte de pessoas que escreviam fanfics do Supernatural, envolvendo lobisomens, envolvendo vampiros e figuras sobrenaturais que são coadunados ali na série, né? Envolvendo Sherlock, envolvendo Doctor Who, né? Então todo o ambiente de ficção científica tradicional ali. Eles cunharam esse termo alfa, beta e ômega, ABO, ou Omegaverso. E no caso, então, você tem essas criaturas sobrenaturais, geralmente bestiais, lobos, né? Shapeshifters, né? Eles se transformam em lobos ou são literalmente lobos, né? E eles têm características divididas nesses três arquétipos de alfa, beta e ômega. Então teria um tipo ainda mais além do alfa e do beta. Então enquanto os homens do curso de desenvolvimento pessoal estão lá com seus dois tipinhos,
Nós temos as meninas, nós temos as mulheres agora falando em 3 tipos. E veja, não é excludente, não é como se as mulheres também não dessem pitaco aqui no curso de desenvolvimento pessoal e também não houvesse também homens aqui escrevendo, mas primariamente o que você vai ver mais é adolescentes meninos interessados nesse pessoal aqui do Alpha e Beta e adolescentes meninas mais interessadas no Alpha, Beta, Ômega, no Ômega Verso, na criação de fanfics. Mas claro, muito mais interessante do que ficar explicando é mostrar para vocês. Eu vou fazer a leitura de um conto que eu escolhi aleatoriamente aqui, tá? Ah, e uma coisa interessante, esse alfa, beta e ômega, esses 3 tipos, você pode utilizar não só para lobisomens, para lobos, você pode misturar com personagens que você gosta. Por exemplo, personagens não, até personalidades que você gosta. Então, por exemplo, o BTS, você já deve estar sabendo onde eu estou chegando, e principalmente o One Direction, né? O que tem sido mais popular no Brasil são essas 2 tipos de ficção. 3 tipos de personagem dentro de universo de One Direction envolvendo o sobrenatural. E aí pode parecer um pouco esquisito, mas você vai entender assim que eu ler um trecho aqui para vocês. O mundo não era mais o mesmo. Após a bomba nuclear lançada no ano de 2045, durante a Terceira Guerra Mundial, tudo na face do planeta mudou. Milhares de espécies de animais e plantas foram extintas, todas as construções foram varridas como poeira, sem falar no que aconteceu com os humanos. Ok. Houve uma mutação genética fazendo com que o seu DNA se assemelhasse com o dos lobos, aí você já vê, né? Muitos não se adaptaram com a nova forma e vieram a falecer, enquanto outros tiveram que lidar com as mudanças drásticas que sofreram. Tem esse ambiente pós-apocalíptico também, que muitas das histórias para adolescentes, a distopia adolescente é quase um gênero consolidado agora, né? A sociedade não era mais dividida em classes, e sim em gêneros, como os lobos. Alfa, beta e ômega. Alfa considerando os líderes, eram mais fortes e resistentes e tinham a possibilidade de usar voz de alfa, como todos chamam, como maneira de amedrontar os outros. Eles passam pelo cio, ou hut, que acontece de 6 em 6 meses e só dura um dia, 2 no máximo. Isso aqui também é interessante. Aqui você tem elementos biológicos, por assim dizer. Todo alfa ele tem uma habilidade especial de conseguir amedrontar e dominar os outros, literalmente, não só socialmente, como se ele usasse uma habilidade de um personagem, e ele tem cio, né? Ele tem vontade de acasalar. Beta eram com os humanos normais, não havia muitas mudanças genéticas e por isso a maioria dos sobreviventes, a bomba, eram betas. Essa é uma grande mudança. O beta ele é considerado como inseguro, inferiorizado, dominado na cultura dos cursos de desenvolvimento pessoal e hierarquia sexual. Porém aqui não, o beta é uma pessoa normal, vanilla, né? Baunilha, uma pessoa comum, tá? Seria, se você quer fazer um personagem, então, que ele não tem nenhuma característica, nenhuma habilidade especial, como a gente viu aqui, você faz um beta. E vamos agora, enfim, ômega, totalmente submissos e vulneráveis, exalam um aroma doce por onde passam para chamar a atenção dos alfas ao seu redor. Eles também passam por cios ou hits de 2 em 2 meses e duram uma semana. No início, os ômegas que ainda não haviam um alfa para lhe ajudar com o hit morriam, causando então medo em todos aqueles que se descobriam ômegas, mas com o passar do tempo acabaram conseguindo sobreviver aos cios. Isso é uma coisa muito interessante porque os ômegas eles têm essa vocação para serem dominados no cio, então eles têm essa relação de dependência com os alfas, mas eles não querem, então o personagem principal às vezes é um ômega que ele tenta se desprender dessa cadeia de comando, né? É um ômega que ele vai tentar não depender, mas tem essa relação de essa tensão sexual entre eles, né? E uma coisa que eu não mencionei até agora é que geralmente nessas histórias de alfa, beta e ômega são todos personagens homens. Então são homens dominando outros homens de maneira sexual. As fanfics elas são praticamente contos eróticos para adolescentes, envolvendo One Direction, BTS, com elementos do sobrenatural em mundos distópicos. Eu sei, sinto muito por ter apresentado esse universo para você, mas é essa basicamente a ideia. Então você veja, essa coisa de tipo ideal, de construção de arquétipos, ela pode ajudar tanto pessoas a se sentirem mais confiantes em suas relações amorosas, interpessoais, como também a construir personagens em fanfics literárias. Longe de mim aqui falar que elas estão totalmente erradas, ou que, enfim, jogar tudo isso no lixo, mas é bom a gente saber da onde veio, né? Mas enfim, sinto muito por ter apresentado você esse conceito totalmente esquisito, mas agora você sabe que existe alfa, betas e ômegas. E pior, existe também um tal de sigma, mas isso aí é assunto para um próximo vídeo. No mais, eu fico por aqui, eu sou o Luiz, professor de História da Rede Pública Estadual de Ensino, este é o canal Que História é Essa? Se você curtiu, não deixe de deixar aqui embaixo o seu joinha, compartilhar, comentar
e até a próxima.